Maio Laranja é o mês de combate à exploração e abuso sexual infantil no Brasil. A campanha busca conscientizar as pessoas sobre a necessidade de medidas preventivas contra esse crime, falar da importância da denúncia e alertar sobre os sinais que crianças e adolescentes podem apresentar. Dia 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Foi um dia marcado por um caso extremamente grave que ocorreu no Espírito Santo, uma menina de 8 anos que foi sequestrada, violentada e até hoje o caso continua impune. De acordo com dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, entre 2017 e 2020, 180 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos sofreram violência sexual, uma média de 45 mil por ano. Segundo a Agência Nacional, o local onde mais acontece o abuso é dentro da própria casa da vítima, uma média de 2 em cada 3 casos registrados, ou seja, pessoas próximas à criança, como pais, mães, padrastos e outros parentes. Existe um abuso e a exploração sexual, né? Existe uma diferença jurídica nessa situação. No abuso sexual, tanto o infantil quanto do adolescente, geralmente o autor ele possui uma relação de confiança com a vítima. Então ele se aproveita daquela relação de confiança da vítima para cometer os atos de lascívia para satisfação sexual própria. Na exploração sexual infantil ou do adolescente, uma terceira pessoa oferece a criança ou o adolescente para a satisfação sexual de um terceiro. Então eu ofereço uma criança e um adolescente e uso desse oferecimento, dessa prática sexual para obter algum tipo de vantagem. Uma outra forma dos abusadores se aproximarem das crianças e dos adolescentes e que vem crescendo muito é pela internet. Porém, de acordo com a Polícia Federal, uma vez confirmado o uso das redes sociais para atrair as vítimas, os investigados poderão responder pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que podem alcançar 10 anos de reclusão. A psicóloga Samantha conta que essas crianças e adolescentes deixam sinais e que é preciso ter um olhar muito atento para essas situações. Muitas vezes esses sinais não é contando, né? Papai, o titio pede para mim beijar, o titio pede para me sentar no colinho dele. Ela não vai falar assim. Ela vai chorar, ela não vai dormir à noite. Muitas vezes a criança tem dificuldade de ir para o banho, de fazer suas necessidades fisiológicas, né? E quero ressaltar que a violência sexual, ela não é só o ato sexual. Ela começa desde, muitas vezes, fazer algo que a criança não quer. A gente precisa ensinar desde pequenininho que existe alguns lugares que só a criança, a mamãe, quem sabe, pode tocar. Então a criança ela vai dar pequenos sinais, sono, fome. O adolescente, ele pode ficar extremamente rebelde ou pode se retrair. Então, precisa ter um vínculo para conversar com essa criança e adolescente. Nesse momento, é interessante pedir a ajuda da escola. A queda no número de denúncias de casos de abuso e exploração sexual se intensificou durante a pandemia. Um dado que preocupa e levanta um alerta para a necessidade da denúncia. Nós temos um 181, que é extremamente anônimo, pode fazer a denúncia, e nós temos também o Disque 100. O Disque 100 é um método da Secretaria Nacional de Direitos Humanos que é extremamente concreto e eficaz. Então, ligando para qualquer um desses 2 telefones, pode-se fazer a denúncia anônima. A pessoa não precisa ser a vítima, ela pode, se ela tem conhecimento de que qualquer outra criança ou adolescente está sendo vítima ou do abuso ou da exploração sexual, nós pedimos, por favor, que se faça essa denúncia.